E se existisse um mapa bem prático, sabe? Não só pra gente se entender melhor, mas pra de fato construir uma personalidade mais forte, mais resiliente. Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Uma abordagem chamada virtologia. Vamos ver que caminho novo é esse que ela propõe para o nosso desenvolvimento. Então, para a gente entender bem a virtuologia, nosso roteiro vai ter 5 pontos. Primeiro, a gente vai ver o que é esse novo caminho. Depois, como ele mapeia a nossa consciência. Aí, vamos falar do principal obstáculo, o orgulho, e, claro, do poder das virtudes para superar isso. E, por fim, a gente vai entender essa transição de uma vida baseada na falta para uma vida com propósito. Ok, vamos lá. Para começar, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é essa tal de virtologia? E o que ela tem de tão diferente para quem busca crescimento pessoal? Olha, a ideia central da virtologia está toda contida nessa frase aqui. É uma frase bem forte, né? Ela dá o tom de tudo que a gente vai conversar. A ideia de que o nosso progresso de verdade, seja pessoal ou como sociedade, vem de cultivar o que a gente tem de melhor por dentro. E aqui está o pulo do gato. A virtologia não é só filosofia, não. É um sistema bem prático. Pensa assim, ela junta aquela sabedoria antiga sobre virtudes com uma coisa super moderna, a neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se refazer, de se remodelar, com base no que a gente pensa e faz. E aqui que a gente vê uma diferença bem grande, sabe? Muitas terapias tradicionais focam em mergulhar no inconsciente, naquilo que a gente não conhece sobre o nosso passado. A virtologia, por outro lado, tem um foco diferente. A ideia aqui é que o problema talvez não seja o que está escondido, mas sim a falta de ferramentas na nossa caixa de ferramentas de hoje, do nosso ego, para lidar com os desafios. Então a proposta é essa, vamos construir essas ferramentas. Beleza. Agora que a gente já pegou a ideia geral, vamos dar uma olhada no mapa. Como é que a virtologia organiza o nosso mundo interno? Como ela descreve essa jornada de crescimento? O conceito-chave aqui é o de faixas de evolução. Pensa nisso como se fossem estágios, ou níveis mesmo, que mostram o nosso grau de maturidade psicológica de consciência. A ideia é que cada pessoa está em uma dessas faixas em cada momento da vida. E essa tabela aqui simplifica tudo de um jeito ótimo. Basicamente, dá para agrupar as faixas em 3 grandes estágios. Lá nas faixas de baixo, a gente age mais na reação, no impulso, sabe? Guiado pelo instinto. Conforme a gente evolui, a gente entra nas faixas intermediárias, ali já tem mais equilíbrio, mais reflexão, e o objetivo é chegar nas faixas superiores, onde as ações são guiadas por propósito, usando a parte mais evoluída do cérebro, o lobo frontal, que é responsável por planejar e tomar decisões conscientes. Bom, se existe um caminho para evoluir, é claro que também existe um obstáculo, né? E a virtologia aponta para um inimigo central que segura o nosso progresso. E tá aí, dito de forma bem direta, o orgulho. Segundo essa teoria, é ele o núcleo das neuroses. Essa necessidade que a gente tem, bem primitiva mesmo, de ser importante, de ser aceito, ela acaba sendo a raiz da maioria dos nossos conflitos internos e da nossa resistência para mudar. Mas por que o orgulho tem tanto poder assim? A virtologia explica isso com um conceito bem interessante, o inconsciente booleano. A ideia é que a nossa mente inconsciente funciona quase como um computador que vai somando experiências parecidas. Imagina só, toda vez que o nosso orgulho é ferido por uma rejeição, um fracasso, essa experiência é como se fosse adicionada a uma pastinha mental, sabe? E isso vai reforçando os padrões negativos e deixando as neuroses cada vez mais fortes. Ok, a gente já viu o mapa e o grande obstáculo. Agora vamos para a parte mais importante, né? A solução. Quais são as ferramentas que a virtologia oferece para a gente conseguir superar o orgulho e continuar evoluindo? E a resposta não é algo vago, não. É um conjunto bem definido de competências. A teoria identifica, olha só, 33 virtudes essenciais. E não é papo cabeça não, são qualidades super práticas. Pensa na humildade, que é o antídoto direto para o orgulho. Na paciência, para a gente lidar com frustração. No perdão, na gratidão. Na responsabilidade, que é tomar as rédeas da própria vida. É como se cada virtude fosse uma ferramenta específica para um desafio específico da vida. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque a gente volta para a ciência. Praticar essas virtudes não é só um exercício filosófico. É uma ação que, de verdade, cria novos caminhos neurais no cérebro. A gente está literalmente refazendo a fiação cerebral para se tornar mais resiliente, mais calmo, mais equilibrado. Então, qual é o destino final dessa jornada toda? O que acontece quando a gente consegue ir além do orgulho e passa a cultivar essas virtudes no dia a dia?
a mudança é gigantesca. A gente sai de uma vida que é movida pela falta. Sabe aquela sensação de vazio que faz a gente repetir os mesmos padrões de dor, de rejeição? Pois é, a gente sai disso e passa para uma vida movida por propósito. Em vez de ficar tentando tampar um buraco que nunca fecha, a gente começa a viver a partir de um lugar de abundância, onde o movimento mais natural do mundo é ajudar, é contribuir. Então, o que a gente viu aqui foi um mapa bem claro para o desenvolvimento, com um obstáculo definido e ferramentas práticas para superar ele. A jornada pode ser longa, claro, mas toda grande mudança começa com um passo só. Fica a reflexão, então. Qual seria a única virtude que, se praticada a partir de hoje, teria o poder de começar uma verdadeira revolução pessoal na vida de alguém?